Fala galera, o vídeo de hoje é um vídeo muito maneiro em que a gente vai fazer junto aqui com vocês o hidromel mais fácil que a gente vai conseguir fazer. Então, tudo o que a gente usar, ou você já tem em casa, ou é só ir no mercado, na vendinha perto aí da sua casa, que você vai conseguir comprar tudo, tenho certeza. Então, vamos lá para o vídeo, mas antes, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não deixar de receber nenhuma notificação que a gente postar e ajuda a gente a disseminar essa cultura do hidromel, que é pouco conhecida no Brasil, mas que tem um potencial muito grande aí. Eu tenho certeza que essa bebida vai agradar a todo mundo. Então, para começar, eu vou mostrar os equipamentos e as coisas que a gente vai usar nessa produção. Então, a gente vai precisar de uma garrafa PET, uma mangueirinha de obra, e aí pode ser encontrado em loja de obra ou qualquer mangueirinha que você tiver, uma levedura, e aí o saquinho de levedura você encontra também, não vou mostrar, você pode encontrar no mercado, né? Um saquinho de fermento biológico. O mel, não, mel você não vai jogar, né? Tá de brincadeira. O mel, que também você encontra no mercado e, se quiser, chama no privado. E a água, que ela também não vai jogar, por favor. E água. Pronto. Todos os equipamentos que a gente vai precisar e os insumos que a gente vai precisar para fazer essa fermentação. Bora! Mas uma coisa que a gente não pode esquecer em momento algum são os sanitizantes, as coisas que a gente usa para limpar tudo isso, esterilizar. Então, como a proposta desse vídeo é fazer com coisas que a gente tem em casa, os sanitizantes que você vai usar é detergente e álcool. Nesse caso aqui é o álcool de cereais, que também você encontra no mercado, super tranquilinho, e é o álcool que a gente usa nas fermentações, né, em coisas que a gente pode consumir. Então, primeiro de tudo, você vai limpar a sua garrafa PET e limpando com detergente, bota bastante detergente, mexe, depois tira bastante esse detergente, joga um pouco de água, essa água precisa ser quente, mas não pode ser fervendo, senão a garrafa PET vai murchar muito. Nesse caso aqui ela até deu uma murchadinha, mas é normal. E depois o álcool. O álcool ele vem agora, nessa etapa. Abriu, ela já está bem limpinha, mas a gente ainda assim pulveriza esse álcool aqui dentro para deixar essa garrafa bem limpa. Beleza. Eu preciso fazer um furo nessa garrafa. Por quê? Porque a levedura, ela consome o açúcar, né? Que nesse caso o açúcar é o açúcar do mel, e ele consome o açúcar transformando esse açúcar em álcool, que é o que a gente quer produzir, e gás carbônico, CO2. Então, esse álcool, ele precisa, esse CO2, ele precisa sair por algum lugar, que vai ser por essa mangueirinha, e eu vou fazer um furo aqui em cima. No meu caso, eu vou usar um ferro de solda, mas se você não tiver ferro de solda em casa, não tem problema, você pode utilizar um prego, né, que você aqueceu no fogo, ou qualquer coisa que faça um furo aqui em cima para a gente conseguir conectar essa mangueirinha. Então, com o meu ferrinho de solda, eu vou furar aqui a tampinha da garrafa para colocar essa mangueirinha. E aí, ó, eu faço esse furinho. Ele ainda está muito pequenininho, então vou alargar ele um pouquinho. E é isso. Então, ó, depois de fazer o furo, eu fiz um furo bem justinho para ele caber a mangueirinha. E agora a gente vai pegar o Super Bonder, ou a cola rápida, que nesse caso, no meu caso não é Super Bonder, e vai colocar aqui, ó, ao redor, para que não passe nenhum gás por aqui, nenhum ar por aqui. E é isso, só deixar secar. E agora que esse adesivo, essa cola instantânea secou de um lado, a gente vai colocar do outro para assegurar que não vai ter vazamento. Pronto! Agora que a gente colocou a mangueirinha, vou sanitizar mais uma vez, só para a gente garantir. E vamos colocar os ingredientes. O primeiro ingrediente que a gente vai colocar é o mel. E eu vou usar um funilzinho para a gente conseguir colocar o mel aqui dentro. E como que a gente vai colocar esse mel, né? Qual é a proporção? A proporção são 2 de água para 1 de mel. 2 qualquer coisa para 1 qualquer coisa. Então, nesse caso, eu vou usar 1 copo de mel para 2 copos de água, né?
Então vamos lá. Então, um copo de mel. Você vai conseguir perceber que esse mel não vai sair todo do copo, a não ser que você tenha uma colherzinha, que eu não tenho aqui. Mentira, tenho sim. Obrigado, câmera. Minha assistente de palco. Mas também não tinha problema, né, se você não conseguir tirar todo o mel do copo, porque depois vem a água e aí você consegue tirar. Eu vou colocar dois copos de mel, porque eu acho que vai dar o volume. 2 copos de mel, então eu tenho que acrescentar 4 copos de água. Né? 1 para 2. Se eu coloco 2, eu coloco 4 do outro. Tá bonito isso aqui. Lembrando, o mel, ele é a única comida do mundo que não estraga, né? Por causa da alta concentração de açúcar que ele tem. Nenhum micro-organismo consegue crescer nele, né? Consegue se desenvolver nele. Então a gente precisa misturar ele na água para que a levedura consiga consumir esse açúcar e, entre aspas, né, estragar esse mel. O processo de estragar, né, que a gente chama, é nada mais do que uma levedura fermentando ali o seu produto. Então, nenhum micro-organismo consegue crescer aqui, então ele é inerte, né? Então a gente não precisa fazer nenhum processo de sanitização com ele, esquentar, aquecer, nada disso. Então, essa água, diferente do mel, né? Alguns micro-organismos conseguem crescer na água, então a gente aquece, ferve essa água e espera ela chegar mais ou menos a uns 60 graus para conseguir colocar ela aqui na mistura. Então, eu vou colocar 4 copos de água, coloquei um, dei uma mistura. Para esse mel descer um pouco também. Dois. Gente, fica tranquilo que a bagunça é certa. É interessante, né, essa medida para que você ainda assim tenha um pouco de espaço, né, acima do que você vai fermentar. Então, essa medida ficou boa, né? 2 copos de mel para 4 copos de água. Depois de dar uma rápida limpezinha aqui, agora a gente vai fechar e misturar tudo isso. Sanitiza, fecha. Ih, tá fechando errado. Fecha e dá uma sacudidinha. É importante que esse mel misture totalmente na água, né? Olha que bonito. E a gente precisa esperar que essa água esfrie, né? Que ela chegue numa temperatura ali legal para a fermentação. E já que a gente vai usar um fermento de pão, eu vou mostrar para vocês um jeito muito fácil e o jeito certo de fazer pão. Vamos lá? Então, já que a gente vai usar esse fermento para fazer o hidromel, eu também vou usar para fazer pão. Então, sai tudo isso aqui de fazer hidromel e vem as coisas de fazer pão. Vamos lá. Então, o que a gente precisa para fazer pão? A gente precisa de uma levedura, de um fermento biológico, né? Uma levedura. Vai! Uma farinha de trigo. Eu gosto dessa embalagem aqui porque ela é de papel, né? Então, quanto menos plástico, melhor. A gente precisa de uma bacia, de uma colher de pau, que eu esqueci de pegar. Então, pega lá pra mim. Então, vamos lá. Então, a gente vai pegar a farinha. Eu vou fazer aqui no olho, né? Vou tirar 500 gramas aqui da farinha. Esse saco tem 1 kg, então eu vou tirar a metade dele. Vamos lá. Até agora nada diferente do que a gente realmente não faz, né? Só que é o seguinte. Então quem é o protagonista
né, das suas receitas? É o fermento biológico, é a levedura. Então, você precisa criar um ambiente em que ela cresça ali da melhor forma possível. Né? Então, ela precisa se desenvolver para que as coisas comecem a tomar um sabor, um gosto interessante. Então, nesse ambiente, né, a levedura ela sofre alguns estresses, né, do meio, em que a gente pode evitar. Esse estresse, né, são estresses hídricos, então, né, tem ali um estresse de baixa ou alta quantidade de água. O estresse de sais, então, se você colocar o sal em cima da levedura, o que, né, eu já vi várias pessoas fazendo, né, faz um buraquinho no meio da farinha de trigo, coloca o sal e joga a levedura por cima, ela também vai sofrer esse estresse. Então, a ideia é que esse estresse não ocorra. Então, vamos misturar todos os ingredientes antes e depois, né, a gente joga a levedura. Uma coisa que eu tinha esquecido, obviamente, o sal. Coloca sal a gosto, eu gosto de colocar 3 punhados de sal. Mistura. Por que a gente está fazendo isso? Né? A gente está fazendo isso porque se uma grande quantidade de sal tiver contato com a levedura, pode ser que muitas leveduras morram, seu pão vai crescer, mas não vai crescer do jeito que ele deveria crescer. E aí, mistura isso, bota isso para o lado, a gente não vai colocar água por enquanto, porque agora que vem o pulo do gato. Agora a gente vai hidratar a levedura, na verdade reidratar a levedura, porque essa levedura, ela é assim em pacotinho, né, porque ela foi liofilizada. É um processo em que a gente consegue tirar a água sem que ela morra, né, sem que ela perca as funções que ela tem. Então, para isso, a gente precisa de um potinho, pode ser com tampa, pode ser coberto por um pano, mas essa água precisa estar a 30 graus, que é a temperatura 30, 35, que é a temperatura ideal aí para você liofilizar. E esse potinho vai aparecer num estalar de dedos. Vamos lá. A gente pega esse saquinho de levedura. Estou sentindo aqui que vai ser bem difícil de abrir. Então, outro equipamento que você vai precisar é uma tesoura sem ponta. Abre o saquinho. Abre um negocinho. Despeja essa levedura toda lá dentro dessa água. É muito legal, porque vocês vão ver que ela começa a cair, começa a descer. E esse processo de hidratação demora em torno de 15 minutinhos. Olha que maneiro! Essa levedura hidratando, ela vai misturar aqui. Então, após os 15 minutos, a levedura vai ficar assim, ó, uma água meio leitosa. E isso aqui a gente vai usar tanto para o hidromel quanto para o pão. Já vamos colocar aqui, né, no hidromel. Não existe uma medida, assim, eu não planejei nenhuma medida. Eu vou colocar metade dessa água no hidromel e metade dessa água no pão. Então vamos lá. Mais ou menos. E a partir daqui a gente fecha. Vamos só higienizar mais uma vez. Fechar essa entrada. E aqui a gente já pode fechar de fato, porque essa fermentação já vai começar. A fermentação de hidromel, ela geralmente é muito mais demorada do que a fermentação de cerveja, de pão, de vinho, de qualquer coisa. Então a gente não vai conseguir acompanhar logo no primeiro dia essa fermentação. Diferente do mel, diferente do pão, que a gente já consegue acompanhar nos primeiros minutos ali a fermentação. Eu vou passar aqui uma fita isolante para que isso aqui fique bem vedado, bem protegido, para que não entre ar, principalmente isso, né, para que não entre o ar, e também para que o ar não saia por essa estrutura aqui e saia principalmente pelo nosso tubinho, pelo nosso caninho. Então, esse daqui já é o mosto de hidromel que a gente vai fazer. E agora, para a gente acompanhar essa fermentação e também para não deixar que o ar entre, a gente vai encher um copo de água, copinho de água, tranquilo, e colocar esse tubinho dentro. A partir do momento em que isso aqui começar a borbulhar,
você já sabe, esse tubinho começar a borbulhar nessa água, você já sabe que essa fermentação já está acontecendo e esse ar, né, essa quebra desse açúcar já está sendo transformado em álcool e gás carbônico. Vale salientar uma coisa, né? A gente está usando, tudo que a gente está usando aqui você tem em casa ou você consegue rápido, né? Consegue de forma tranquila no mercado. Essa levedura não é uma levedura adequada para produzir o hidromel e eu vou explicar por que agora. Então vamos lá, existem diferentes tipos de leveduras, né? As leveduras são um fungo e assim como existem diferentes tipos de seres humanos, existem diferentes tipos de, no caso, vírus, como a gente está vendo hoje, né, com o coronavírus, que tem variantes, cepas diferentes. Então as leveduras também são assim. Existem algumas que têm maior predisposição a consumir um tipo de açúcar, um tipo de carboidrato. No caso dessa levedura, né, desse fermento biológico, que a gente comumente chama de fermento biológico, ela tem maior predisposição a consumir açúcares do trigo, que são o amido, mas ela não consegue, ela consegue muito mal consumir o açúcar do mel, que é a frutose e a glicose. Assim como a levedura que a gente usa para produzir o hidromel, que consome muito bem, que transforma muito bem a glicose e a frutose, ela não consegue, de maneira otimizada, consumir o açúcar do amido, né, o açúcar do trigo, e transformar ele em álcool, transformar ele em moléculas de sabor. Mas isso não significa que a gente não possa usar essa levedura para produzir o hidromel. A gente pode sim, ela vai ter um pouco mais de dificuldade, ela vai demorar um pouco mais de tempo, ela não vai produzir o sabor, né, o sabor do hidromel que uma levedura própria para hidromel vai conseguir produzir, mas sim, o seu hidromel vai ficar pronto, vai ficar bonito, vai ficar legal ali se você produzir a partir dela. O que vai ficar bonito, vai ficar legal é o nosso pãozinho que a gente vai fazer agora. E por que eu fiz isso? Né? Por que eu hidratei a levedura? Acho que não sei se isso é comumente feito, né, no pão, mas no hidromel, na cerveja, isso é muito usado. Porque estudos revelam, né, existem vários estudos em cima disso, de que a levedura reidratada, ela consegue sobreviver muito melhor do que uma levedura em que você pega o saquinho e joga direto. Então, se ela consegue sobreviver melhor, eu acho que ela também vai conseguir produzir melhor esse pão, ela vai conseguir fermentar melhor esse pão, assim como ela vai fermentar melhor o nosso hidromel. Faz isso que você vai notar a diferença significativa no seu pão. Inclusive, ele vai crescer bem mais do que você gostaria. Você vai ver. Então, vamos lá. A gente pega essa quantidade de... Antes disso, né, antes de pegar essa quantidade, eu gostaria de falar aqui que outro pulo do gato é o vinagre. A gente não vai colocar muito vinagre, a gente vai colocar bem pouquinho. Uma colher de sopa a gente vai colocar nesse pão. E pra quê? Eu acho que talvez você nunca tenha ouvido falar nisso, né? Colocar vinagre no pão. A gente vai colocar esse vinagre porque o ambiente de fermentação da levedura precisa ser um ambiente ácido, né? A levedura, ela cresce melhor no ácido. Mas também não pode ser muito, né? Muito vinagre, porque senão fica com gosto de vinagre. Mas a gente está fazendo com que esse ambiente seja mais ácido. A massa do pão, ele já é ácida, né? O pH é abaixo de 7, então ele já é um ambiente ácido. Mas esse vinagre ele vai fazer com que esse ambiente tenha um efeito tampão, né? O efeito tampão é que a diferença, né, quando a fermentação começa a acontecer, ela não cai muito ou não sobe muito esse pH. Então, isso aqui é importante acontecer, né? A gente misturar bem. Todos esses ingredientes a gente mistura bem antes de jogar a levedura para que ela não tenha um contato imediato, né, com sal ou com esse vinagre e que ela possa fermentar super bem. Então, agora a gente joga ela e depois a gente controla a quantidade de água que a gente precisa a partir dessa quantidade de levedura, né, e reidratada aqui junto com esse pão. Aqui a gente já está misturando, né? E isso aqui é sem adição de água, é só com a reidratação da levedura. E a gente vai ter que jogar um pouquinho mais de água. Só um pouquinho mesmo, né? A gente pega a partir dessa água aqui. Gente, eu também não faço nada com medida, infelizmente. Mas é mais ou menos isso. Vocês vão ver que no final vai ficar tudo bonito.
Se eu fosse uma levedura, eu com certeza gostaria de crescer aqui. Então, para ajudar a gente a sovar esse pão, eu peguei essa gamela da minha mãe linda, beijo mãe, te amo. Minha mãe sempre me apoia nos vídeos, sempre gosta quando eu gravo meus vídeos. Que é uma técnica chamada sabragem. Ah, na minha cozinha não! Então, vamos lá? Primeiro de tudo a gente pega, joga um pouquinho de farinha nessa gamela aqui maravilhosa. E dá uma espalhada. Pega a nossa massa de pão, que ainda está grudando um pouco, ela ainda precisa de um pouquinho mais de farinha, mas a gente vai jogando e vendo à medida assim que a gente começa a sovar. E vamos embora. Vamos ver no que vai dar isso aqui. Já que a gente vai usar a mão, vamos limpar um pouquinho a mão, né? Sanitizar ela um pouquinho. Agora a gente vem com um pouquinho mais de farinha. E começa a misturar esse pão aqui. Ó, a massa já está começando a ficar mais solta. Esse ato de sovar, né, o pão, ele é importante para que na primeira fase, né, da levedura, que é a fase lag, ela tenha um contato significativo ali com o oxigênio, e isso é importante para que ela consiga criar robustez, para ela conseguir fazer uma fermentação bem feita. Então, essa sova é importante, e não só para deixar o pão todo misturadinho, né, todo bonito, mas também para que a levedura consiga fazer uma fermentação equilibrada e muito boa. Então essa sova ela vai acontecer até que essa massa não grude na sua mão. É só ir jogando um pouquinho de farinha de cada vez, né, em cima da massa, e até ela soltar totalmente da travessa que você está fazendo e também soltar totalmente da sua mão. Então, olha a massa depois de sovada, é só moldar ela, né, para ela formar uma bolinha, e aqui ela vai crescer. A gente vai fazer ela crescer nesse bowl, enquanto o hidromel também faz a sua fermentação. Essa massa ela vai crescer bastante, ela vai crescer mais do que esse hidromel, né, mais rápido do que esse hidromel. Esse hidromel a gente vai ver essa fermentação acontecer a partir do borbulho aqui na água, a partir de um dia, enquanto eu acho que essa massa aqui a gente vai esperar umas 2 horas para depois botá-la no fogo. Vale ressaltar algumas coisas. Se a levedura ela faz fermentação alcoólica, significa que no meu pão tem álcool? Sim, no seu pão tem álcool. Essa levedura ela produz álcool a partir da quebra desse amido. Só que quando você leva no forno, né, esse álcool evapora. E também essa levedura ela não é especializada em produzir muito álcool. Então, esse hidromel aqui já digo de antemão que ele não vai ficar extremamente alcoólico. E esse pão, ele sim produz o álcool. E à medida que você vai no forno, outra coisa também acontece, né, outra coisa evapora, que é o vinagre que a gente colocou. Então pode ficar tranquilo, não vai ficar com gosto de vinagre, até porque a gente colocou só um pouquinho. E vamos acompanhar esse crescimento desse pão? E outra coisa, né, que eu havia mencionado, que essa levedura ela não é especializada para produzir hidromel. Esse hidromel ele vai ficar um hidromel gostoso, mas ele não vai ficar um hidromel complexo, né? Ela não vai conseguir transformar essas moléculas aqui em moléculas de sabor para o seu hidromel ficar extremamente complexo. Se você quiser hidromel complexo, o link vai estar aqui na descrição da nossa loja online. E compra lá na loja online, a gente entrega para todo o Brasil. Nosso hidromel Beehive, show de bola, super complexo. A gente usa uma levedura para cada estilo que a gente produz. Então, eu acho que você vai curtir. E eu tenho certeza que vai ficar muito gostoso o hidromel da latinha da Queen Bee com esse pão, né, cortadinho assim em fatia e regado com um pouquinho de azeite. Faz essa experiência que eu tenho certeza que você vai gostar. Gente, olha como é que ficou o nosso pão. Coisa linda. Agora a gente vai tirar ele daqui. É normal ele dar uma grudadinha, não tem problema. Olha como é que ele tá fofo. Vamos lá.
a gente tem que trabalhar com esse pão, mas não pode movimentar muito ele, né? A ideia é que depois dele crescer, igual ele cresceu agora, a gente não movimente muito ele para que ele não tenha muito contato com o oxigênio, né? Para que ele não perca esse volume também, porque isso aqui é uma produção de CO2, né? Ele cresceu por causa da quebra, né, dos açúcares e a produção do CO2. E eu tenho uma forminha aqui, eu vou dividir ele no meio, a metade, vou pegar aqui metade para essa forma e metade para essa outra forma. Se você não tiver essa forma, não tem problema, pode usar qualquer coisa para ir para o forno. E agora a mágica acontece. Quando ele vai para o forno, a outra parte da mágica acontece. Vamos colocar ele aqui. Deixar ele bem bonito. Então, a gente separou aqui. E aí depois dele modelado, né, aqui na nossa forma, a gente espera mais ou menos uns 5, 10 minutos, até mais, uns 15 minutinhos, para que ele se modele aqui na forma, descanse um pouquinho aqui na forma, e depois disso ele vai para o forno. Então, galera, eu falei 15 minutos, né? Mas na verdade eu deixei 1 hora. Fui deixando o pão e aí ele foi crescendo. E aí ficou desse jeito. Agora ele vai para o forno. Então é isso, pãezinhos no forno, agora é só esperar. Então é isso, galera. Se vocês quiserem deixar mais tempo, né, eu deixei 1 horinha aí, eles cresceram, ficaram bonitinhos. Então vamos que vamos. Vou trazer o nosso protagonista, nosso hidromel. Como vocês podem ver, ele nem começou ainda o processo de fermentação. Ele vai demorar bastante ainda, né? Como eu disse, é mais ou menos 1 dia para ele começar a apontar a fermentação. E à medida que ele for fermentando, à medida que ele for avançando, eu vou mostrar para vocês, só que lá no nosso Instagram. Então segue a gente lá no nosso Instagram, que a gente vai postar durante essa semana esse processo aqui acontecendo e deixar vocês a par de tudo que estiver acontecendo. Então, galera, essa é a hora da verdade. Eu queria que vocês estivessem sentindo o cheirinho que eu estou sentindo aqui. Olha os nossos pães, como que ficaram. Eu esqueci de fazer o risquinho, mas vocês fazem aí o risquinho na casa de vocês. E aqui é sério, galera, eu ainda não desenformei ele, tá? Ele tá assim mesmo. Olha como que ele saiu da forma. Olha como ele ficou por baixo. Lindo. Agora a gente vai cortar para ver como que ele tá. Olha que beleza. E a gente vai provar esse pão. Meu Deus, olha só como é que ele tá fofinho. Então, é isso, galera. A gente vai comer esse pão em alto estilo, com a companhia ilustre da Sparkling, nosso hidromel gaseificado, nossa garrafa. E vou fazer um brinde a vocês que ficaram até o final desse vídeo comigo. Vamos lá. Saúde! Bem espumado, bem espumante. Então vamos lá. Saúde, galera. Espero que vocês gostem. Excelente. Vamos comer o pãozinho agora. Isso com azeite vai ficar maravilhoso. Não se esquece, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para receber todas as nossas postagens. Dá um like se você gostou desse vídeo e escreve aqui no comentário se você vai se aventurar em fazer o hidromel, em fazer esse pãozinho delicioso. E lá no Instagram, tira foto, mostra pra gente ver como é que ficou, como é que tá ficando. E o nosso hidromel, como eu já disse, durante essa semana eu vou mostrar pra vocês como que ele vai ficar, como que vai desenvolver essa fermentação. Dá pra ver que já tá com umas bolhas, né, umas bolinhas em cima, mas esse é só o início da fermentação e a partir de amanhã, mais ou menos, ele já vai começar a borbulhar. Então, se liga no nosso canal do Instagram, BeehiveMead, @BeehiveMead, que a gente vai postar essa fermentação lá. Valeu, galera! Obrigado por tudo!